A prisão do general Braga Neto, que foi ministro no governo Bolsonaro e também candidato à vice-presidência em 2022, foi questionada por juristas, cidadãos e parlamentares que enfatizaram o caráter eminentemente político da prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro questionou a prisão do general. Há mais de 10 dias, o inquérito, entre aspas, foi concluído pela Polícia Federal, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao Ministério Público. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? O senador Eduardo Girão questionou: General Braga Neto, mais um preso político. Como pacificar o país desse jeito? Acorda, Senado. Praticamente às vésperas do Natal, Braga Neto é preso preventivamente, entre aspas, se tornando o primeiro general 4 estrelas do Brasil a sofrer detenção. E o pior, sem nenhuma justificativa plausível, já que ele sequer foi condenado. Tem residência fixa, não oferece qualquer risco de fuga e jamais se negou a colaborar com a investigação. Muito pelo contrário. Mais uma injustiça, fruto da sanha vingativa de um sistema apodrecido que promove abuso de autoridade sem fim para perseguir politicamente os conservadores desta nação. O Senado Federal é corresponsável por esse caos institucional que vivemos, por se manter omisso e covarde diante de um STF que desrespeita a nossa Constituição, se movendo por revanche implacável. Já dizia o humanista Gandhi, no olho por olho, a humanidade acabará cega. Precisamos resgatar a ordem e o progresso urgentemente. Acorda, Senado, que a verdade, a justiça e o bom senso prevaleçam em nossa nação. Jesus no comando, sempre. Paz e bem. O deputado estadual Márcio Gualberto afirmou: o processo recivilizatório iluminista está a pleno vapor no país da democracia relativa, enquanto terríveis traficantes são soltos e grandes corruptos presos pela Operação Lava Jato foram colocados em liberdade, descondenados e absurdamente inocentados. Estamos vendo agora um general 4 estrelas, honrado e com belíssimos serviços prestados à nação, preso sem provas, estando tudo amparado por uma narrativa do achismo. E como não lembrar ainda dos presos políticos, dos que estão exilados, dos perseguidos pelo regime, do Congresso Nacional que fora atropelado, da ADPF 635, da morte da imunidade parlamentar e das várias bizarrices cometidas pelos homens mais poderosos do Brasil. A capa preta ofuscou o brilho da democracia. A escritora Cláudia Wilde lamentou sustentar juridicamente a prisão preventiva de um general 4 estrelas por suposto apoio a golpe de Estado imaginário e ainda por ataques às vacinas e às medidas sanitárias na pandemia é uma aberração sem precedentes. Parece que não há mais qualquer preocupação com as formalidades processuais, provas e indícios. É o prenda-se, pois eu quero. Absolutamente nenhum tribunal que preze pela seriedade, pelo cumprimento da lei, acataria tal desatino. Mas, como o ordenamento jurídico foi esquartejado e agora reduzido a pó, torna-se possível que uma estrovenga deste naipe vingue. O Brasil já é uma Venezuela e não há a quem recorrer. Só resta Jesus na causa. O deputado Marcos Polon se exaltou. Hoje deram mais uma facada na democracia, no Estado de Direito, no devido processo legal. Um homem sério, honrado, com uma contribuição enorme para o país, foi preso de forma espúria e ilegal por um enredo fantasioso e distópico. Ainda que essa montanha de nada fosse real, não haveria elementos para uma prisão. Se estivéssemos diante de um homicida ou traficante, não haveria prisão. Mas o que esperar de um inquérito onde não há fato? Um procedimento flagrantemente ilegal,
motivado pelos delírios de um louco. O deputado Domingos Sávio disse: prender um homem com a estatura moral do general Braga Neto, figura de biografia militar e civil impecável, com relevantes serviços prestados ao país, com a mera alegação de obstrução de justiça, sem esclarecer qual atitude concreta de obstrução ele cometeu, é inaceitável. Tentar incriminá-lo de um golpe que nunca ocorreu, na minha opinião, é a comprovação terrível de que estão destruindo o Estado Democrático de Direito. O terrível é que fazem isso alegando estarem protegendo ou defendendo a democracia. Mas está evidente que hoje temos um STF, ou pelo menos parte dele, a serviço de um lado e perseguindo quem discorda deles. Ser honesto, ser patriota ou ser inocente de qualquer crime não livra ninguém das atrocidades dos tiranos. Que Deus proteja a nossa nação e nos mantenha firmes na resistência em defesa da verdadeira e única democracia, onde a injustiça não prevalece. A senadora Damares Alves afirmou: é com muita preocupação que acompanho a injusta prisão do general Braga Neto, o primeiro general 4 estrelas levado para o cárcere sem qualquer condenação, com uma ordem de prisão emitida dentro de processo que ainda está em estágio de investigação. O general preso hoje é um senhor com 67 anos de idade que tem uma vida inteira de serviços prestados à pátria. Braga Neto tem endereço fixo, nunca fugiu do país, sempre colaborou com a justiça. Estamos diante de mais uma decisão do Poder Judiciário que nos causa tristeza e indignação. Sem acesso ao processo, apenas com os fatos que já vazaram para a imprensa, chego à conclusão que esta prisão pode ser uma cortina de fumaça, pois amanhã uma nova semana se inicia com a notícia de $1 nas alturas, com a divulgação de números negativos na economia, de vários escândalos de corrupção explodindo em diferentes lugares, envolvendo políticos de vários partidos. Sem contar com a previsão de acúmulo de derrotas para o governo no Congresso Nacional, entre outras revelações e episódios que ventos já sopram em Brasília. Lamento tudo o que está acontecendo e acompanharei mais este triste episódio dentro de minhas atribuições parlamentares. Hoje, o Judiciário prendeu um general que ama seu país, que trabalhou muito a vida inteira, um pai e avô amado pela família, respeitado pelos seus e que sempre quis o melhor para o povo brasileiro. Amanhã, este mesmo Judiciário vai conceder as saidinhas de final de ano para criminosos e bandidos perigosos condenados. Colocará em liberdade sob a alegação de bom comportamento, sem contar com uma possível e enorme lista de indulto de Natal que devem ser assinadas pelo presidente da República. Vamos ficar atentos e não deixar uma cortina de fumaça desviar nossa atenção. Que Deus abençoe a família do general Braga Neto. O deputado José Medeiros publicou a notícia da prisão e disse: o motivo? O golpe que nunca ocorreu e sequer foi tentado, além da tese de planejamento para as execuções de Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin, que, como bem se sabe, não só nunca ocorreram, como sequer foram tentadas. Neste país, a realidade e o próprio direito tanto faz. O que importa é a narrativa correta. O deputado delegado Caveira disse: mais um preso político. A direita no Brasil está sendo caçada. Estamos diante de um dos episódios mais dantescos que esse desgoverno já produziu. Vamos alertar a comunidade internacional para o fato de que o Brasil já não é mais uma democracia. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário.
A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Qual o risco que o general Braga Neto traz à ordem pública? Eu te respondo: nenhum. O que nós estamos vendo é mais uma vez uma página dos abusos cometidos contra o devido processo legal. Mas nós vamos resistir. Nós vamos persistir e nunca desistir. O golpe deu certo. Eu não sei por que tem tanta perseguição em torno de supostos golpistas e prisões de golpistas, sendo que o golpe deu certo. Eles deviam estar celebrando, deviam estar felizes agora. O Brasil sofreu um golpe. A gente não é mais uma democracia e você sabe disso. E o fato de falar isso também pode ser considerado uma coisa antidemocrática e ser preso, né? Mas vamos lá, nós estamos vendo aí os chefes das facções criminosas, estupradores, assassinos sendo soltos, pessoas inocentes sendo presas, pegando 17 anos de prisão. O legislativo, o parlamentar não pode formar lei nenhuma porque o STF vai lá e derruba e cria a lei que ele quiser numa canetada. Nós estamos vendo a censura sendo instaurada no Brasil agora, com votos que estão acontecendo enquanto você assiste esse vídeo lá no STF, e nós estamos vendo generais de 4 estrelas sendo presos por fofoca. O golpe deu certo, gente. O Brasil está sob um golpe. Braga Neto é um general de 4 estrelas. É a mais alta patente que o general pode chegar. Prender um general de 4 estrelas deveria ser algo que acontecesse apenas em último caso, extremo, quando as provas são irrefutáveis. Mas não foi o que aconteceu hoje. Se você ainda não tinha certeza de que o Brasil já não é uma democracia e que nós somos sim uma ditadura do judiciário, eu vou te mostrar através dessa notícia. Polícia Federal da APF do Moraes prende Braga Neto. O general da reserva foi indiciado no inquérito que investiga suposta trama golpista. Aí vamos, são tantas coisas, né? Suposta trama golpista. Trama de algo que não aconteceu. Que isso fique bem claro, mas tudo bem. Já deveria ser o bastante para jogar toda essa conversa no lixo. Trama de algo que não aconteceu, ou seja, nenhum ilícito foi cometido. Mas suponhamos que partia dessa premissa. Nesse sábado, dia 14, a Polícia Federal prendeu o general da reserva Walter Braga Neto, esse candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Ele foi indiciado no inquérito, você já conhece. A prisão ocorreu na zona sul do Rio de Janeiro, no apartamento dele, num sábado. Olha que interessante, em um sábado, tá? Mas tudo bem, já é uma coisa fora do comum, né? Vou mostrar para vocês o porquê que ele foi preso, vocês não vão acreditar. Segundo o relatório da Polícia Federal, Braga Neto tentou obter informações sobre o acordo de colaboração do tenente Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. De acordo com o PF, essa tentativa ocorreu por meio dos pais de Mauro Cid. Ele tentou obter informações da delação. Sabe essa delação? Sabe a delação do Mauro Cid, que a imprensa e a Globo vaza tudo sempre, que a gente sempre fica sabendo. Nós sempre ficamos sabendo agora do que nós estamos sendo acusados e o que o relatório fala sobre nós sigiloso pela imprensa.
Meus advogados têm que assistir a Globo para saber o que eu estou sendo acusado. É assim que funciona o Brasil hoje. Mas ele está sendo acusado por curiosidade de saber o que o Mauro Cid tinha falado. Em relatório final da investigação que indiciou Bolsonaro, Braga Neto e outras 35 pessoas, afirma o seguinte: outros elementos de prova demonstram que Braga Neto buscou, por meio de genitores de Mauro Cid, informações sobre o acordo de colaboração. Peraí. Suponhamos que isso seja verdade. Buscar informações ou saber o que o cara falou é obstrução de justiça? Aí vamos lá, aí piora. Em mensagens trocadas, o general Mário Fernandes, também indiciado no caso, relata que os pais de Mauro Cid teriam entrado em contato com Braga Neto. Pô, peraí, então foi os pais do Mauro Cid que ligaram para o Braga Neto, não o contrário? Então é uma curiosidade, é uma busca de informação passiva. O povo aqui vem entregar informação para ele, com o Braga Neto e com o ex-ministro Augusto Heleno, para negar o conteúdo da delação. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. O Cid faz uma delação, o advogado do Cid fala um monte de besteira na televisão, aí os pais do Mauro Cid vão lá, ligam pro Braga Neto. Eles ligaram para falar: olha, esse trem que estão falando do Mauro Cid é mentira. E aí o Mauro Cid, o Braga Neto é preso por obstrução. Sobre a suposta delação premiada de Cid, a mãe e o pai dele ligaram para o Braga Neto e para Augusto Heleno, informando que é tudo mentira, escreveu Fernandes, o coronel reformado Jorge Luiz, tal. A mensagem foi enviada 3 dias depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, homologar delação de Mauro Cid. Durante a apreensão de busca e apreensão na sede de partido, o pai encontrou um documento que seria um roteiro de perguntas e respostas relacionadas à delação de Mauro Cid. O material estava na mesa do coronel Flávio Peregrino, assessor de Braga Neto à época. O relatório breve também reforça o grupo para acessar informações do acordo. O conteúdo indica se tratar de respostas dadas por Mauro Cid a questionamentos feitos por alguém possivelmente relacionado ao general Braga Neto, possivelmente evidenciando a preocupação do grupo com temas ligados à tentativa de golpe de Estado. É claro, estão sendo indiciados. Em um questionamento, interpelam Cid que foi... Em um dos questionamentos, interpelaram Cid sobre o que foi delatado em relação às reuniões. As respostas, supostamente, Cid diz nada porque não entrava nas reuniões. Cara, eles estão prendendo um general de 4 estrelas por fofoca. Tem até um termo em inglês para isso, é hearsay. Eles estão prendendo, levando para o presídio um general de 4 estrelas. Um cara honrado, honesto, decente, por fofoca. Olha o nível que a gente chegou. Meu Deus, cara. O Brasil acabou. Tô falando, o golpe deu certo. O golpe deu certo e nós estamos vivendo num país sob esse golpe. O senador general Hamilton Mourão, ex-vice-presidente, disse: o general Braga Neto não representa nenhum risco para a ordem pública e a sua prisão nada mais é do que uma nova página no atropelo das normas legais a que o Brasil está submetido. O senador Marcos Rogério afirmou: a cada dia fica mais claro. O 8 de janeiro virou desculpa para uma caça às bruxas que só serve para desviar o foco dos verdadeiros problemas do Brasil. A ex-deputada Alê Silva questionou: mais um preso político. Quantos de nós seremos condenados a esse destino até satisfazer o ego, arrogância e vingança daquele que detém o poder de nos prender? O deputado Dr. Luiz Ovando disse: Braga Neto preso por suposta obstrução. Criaram a fantasia do golpe para perseguir opositores, com Moraes como guardião do regime jurídico ditatorial. Persegue-se uns, enquanto outros, livres e fortalecidos, seguem intocáveis. Na certeza do ilícito, solta e faz-se presidente. O senador Jorge Seife expôs: a prisão de Braga Neto tem 2 objetivos: pressioná-lo a delatar Bolsonaro de um crime que não existe e desviar a atenção do Lula no sírio-libanês. Fim. O deputado delegado Éder Mauro afirmou: a prisão do general Braga Neto é mais um passo no processo de venezuelização do Brasil. Pelas informações divulgadas pela imprensa amiga do regime, a prisão de Braga Neto teria sido motivada por um rumor
de que ele teria buscado informações sobre a delação de Mauro Cid. O deputado acrescentou: a Venezuela é aqui. Braga Neto roubou? Corrompeu? Desviou dinheiro? Não, ele apenas ousou ser oposição ao regime. O deputado Gustavo Gayer analisou: o golpe foi bem sucedido. A prisão de um general de 4 estrelas, fundamentada em fofocas, enquanto ladrões, corruptos e chefes do crime organizado são liberados, é prova irrefutável de que o golpe deu certo. O Brasil é uma ditadura. A deputada federal Bia Kicis pronunciou-se: urgente, PF acaba de prender o general Braga Neto, alvo do inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe. Vamos só observar quem apoia ou mesmo vibra com essa prisão do general Braga Neto e saberemos quem são as pessoas que apoiam e vibram com a ditadura e a tirania. O deputado Márcio Gualberto pontuou: o delator ainda não tinha usado a criatividade, por isso foi necessário ouvi-lo novamente. Então o pressionaram bastante para que conseguisse usar a imaginação de tal maneira que se encaixasse perfeitamente a narrativa elaborada pela besta fera brasileira. Mais um dia normal em nossa narcoditadura de cada dia. O jurista Fabrício Rebelo alertou: a prisão de Braga Neto pode desencadear uma reação sem precedentes no meio militar. Altas fontes ouvidas garantem estar sendo cogitada uma duríssima nota de repúdio, toda escrita em Arial Bold 18 e, pasmem, caixa alta. A República pode tremer nos próximos dias. Disclaimer Paulo Freireano, contém ironia. Bom final de semana. O procurador Marcelo Rocha Monteiro asseverou: é um respeitado general de 4 estrelas que já foi nomeado pelo então presidente da República, Temer, para cuidar da segurança pública do Rio de Janeiro em 2018. Fez um trabalho muito elogiado. Jamais se envolveu em qualquer falcatrua. O outro é um ex-presidiário que comandou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Teve 2 condenações em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Está preso por ordem do STF. O outro foi solto e descondenado também por ordem do STF. Isso é tudo o que você precisa para entender o Brasil de hoje. Isso é tudo o que você precisa para entender o STF de hoje. J.H. Fonseca comentou: urgente, Polícia Federal prende general Braga Neto por tentativa de golpe de Estado que nunca saiu do papel e ficou só nos pensamentos dele. Boa sorte tentando explicar para um amigo americano que no Brasil você é preso pelas suas fantasias ou fetiches políticos. O deputado Coronel Meira relatou: a Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado o general Braga Neto, ex-ministro do governo Bolsonaro, supostamente por uma tentativa de golpe que nunca aconteceu. O deputado federal Reinaldo Stefani Júnior qualificou: preso político. Braga Neto, candidato a vice-presidente do Brasil em 2022, é preso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, usando seu cargo para perseguir seus desafetos. Brasil se junta a Venezuela e Cuba. Bárbara, do canal Te Atualizei, analisou: Braga Neto foi preso por obstrução de justiça por tentar saber detalhes da delação do Cid, coisa que só a Rede Lula pode ter e vazar seletivamente. Resultado: celular apreendido, devassa nas conversas, vazamentos seletivos, Globo News falando 24 horas sobre isso, clima de apreensão mantido na sociedade. Cid teria dito em delação que Braga Neto havia tentado obter informações de sua delação. O pai do Cid hesitou, dizendo não se lembrar. Pronto, para a justiça, a hesitação da mãe em confirmar o contato é circunstância que reforça a interferência do Braga Neto sobre Cid e seus familiares. É isso aí, pessoal.
O deputado federal Bibo Nunes declarou: "Fico surpreso com a prisão do general Braga Neto pela Polícia Federal, acusado de figura central de pretenso golpe. Falei muitas vezes com ele sobre a situação do país pós-vitória Lula e ele nunca incentivou o golpe. Nunca. Ele é conhecido pelo bom senso, humildade e amor extremo ao Brasil." A jurista Érica Gorga avaliou o início da decisão que manda prender o general 4 estrelas Braga Neto, de lavra do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, data vênia, já demonstra o estado de panaceia geral e desvirtuamento da justiça brasileira. Como pode o inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ser o mesmo que investiga os ataques às vacinas contra a Covid-19? E como explicar isso para qualquer professor de direito, advogado ou juiz de um país democrático de verdade? O vereador eleito Adrilles Jorge protestou. Prenderam Braga Neto. Provavelmente prenderão Bolsonaro. Estão aprisionando a verdade. E a verdade é que houve e está havendo sim um golpe no Brasil, mas da parte de quem está acusando outros de golpistas. A vereadora eleita Fernanda Lubach criticou. Prenderam o general 4 estrelas por suposta obstrução de uma investigação, de uma tentativa de golpe que sequer aconteceu e por um crime que não existe na lei. Estamos vivendo um estado de exceção na ditadura do judiciário. Minha solidariedade ao general Braga Neto pela perseguição que está sofrendo. A jornalista Camila Abdo assinalou: a prisão de um general é um claro recado do Moraes. Os militares não passam de um bando de acovardados. Era esse exército que não defende nem os seus que salvaria o país? O jornalista Alexandre Garcia questionou 2 perguntas sobre a prisão do general de exército Braga Neto. De que serve? A quem interessa? A jurista Érica Gorga comentou: pelo que pude concluir da reportagem da Revista Oeste, o general Braga Neto acabou de ser preso por uma fofoca de que ele teria tentado obter informações sobre a delação de Mauro Cid. A Polícia Federal, segundo a reportagem, alega que os pais de Cid teriam entrado em contato e se anexa uma mensagem de WhatsApp de terceiro dizendo isso a uma 4ª pessoa. Nem os piores traficantes, líderes das mais violentas e sanguinárias facções criminosas do Brasil, são presos por rumores desse calibre. Na doutrina americana, esse tipo de rumor é caracterizado como hearsay, quando não há substanciação adequada sobre de quem provém a informação e quem demandou a informação e como isso efetivamente se relaciona a ações concretas da pessoa acusada, não pode existir prova, mas apenas rumor. Rumores, vulgo fofocas, não constituem-se em elementos jurídicos de prova. Ao que tudo indica, se proceder o que diz a reportagem, um general da mais alta cúpula do Exército Brasileiro está sendo preso por rumores, em completa chicana do sistema de justiça. O advogado Cristiano Caiado, que foi detido e perseguido por criticar o ministro de Lula, Ricardo Lewandowski, então ministro do STF, disse: em 7 de setembro de 2022, avisei ao general Braga Neto, se não agirem contra os criminosos, nem o senhor estará a salvo de uma prisão. Hoje, vivemos a ditadura da pior espécie. A prisão de um militar desse quilate expõe a decadência absoluta e inquestionável das Forças Armadas. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, que atua ativamente nos inquéritos políticos, apresentando petições para que pessoas sejam perseguidas, comemorou a prisão de Braga Neto pelas redes sociais e sugeriu que o ex-presidente Jair Bolsonaro também será preso. Ela disse: urgente, a Polícia Federal acaba de prender Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil de Bolsonaro, candidato a vice-presidente nas eleições de 2022. Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas do Exército preso na história do país. Jair Bolsonaro
Sua hora está chegando. O deputado estadual Alan Lopes disse: urgente, a Polícia Federal acaba de prender Braga Neto no Rio de Janeiro. É o primeiro general 4 estrelas preso da história do Brasil. Esse país acabou. O deputado estadual Cristiano Caporeso disse: urgente, general Braga Neto acaba de ser preso. Ele citou: ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles, fortalecidos, irão nos prender por crimes que não cometemos. Olavo de Carvalho já sabia que esse dia chegaria. Nossa total solidariedade ao Braga Neto. Em vídeo, o deputado lamentou os rumos que o Brasil está trilhando e acrescentou: isso é um péssimo sinal para a nossa democracia diante do mundo inteiro. O consultor Júlio Schneider ironizou: Gestapo informa, Braga Neto é preso por obstrução de justiça por tentar saber detalhes da delação do Cid. Somente a Globo Lixo pode vazar informações. O deputado Sanderson afirmou: prisão preventiva de um general de exército com o histórico de Braga Neto, decretada com base em achismos, além de ser mais um flagrante abuso de autoridade, é um tapa na cara das Forças Armadas do Brasil. Desmoralização total. O senador Rogério Marinho disse: a prisão do general Braga Neto por supostos diálogos mantidos com os pais de Mauro Cid há mais de um ano revela novo atropelo do ministro Alexandre de Moraes ao devido processo legal. Não existindo qualquer fato novo que justificasse a prisão cautelar, a pretensa obstrução à justiça não só não se sustenta, como revela novo pré-julgamento de um juiz parcial com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena. O fim do ano está chegando, parece importante continuar a esquentar a narrativa, que claramente não encontrou eco na sociedade. O coronel Amaro disse: a manutenção da pretensa vítima como investigador, promotor, juiz e carrasco dessa fantasia de golpe de Estado e tentativa de assassinato que nunca ocorreram, já demonstra a parcialidade de todo esse teatro. O Senado é a única instituição que poderia barrar esse abuso, mas está entregue ao sistema na pessoa de seu presidente. A solução é fazer o trabalho de base, mostrar que a história inventada não faz o menor sentido, que em 2 anos de investigação não conseguiram nada de concreto, até porque não há nada de concreto. Idiotices escritas em um papel não configuram golpe, nem mesmo tentativa, e o esforço hercúleo de transformar desejos infantis em crime com violência ou grave ameaça é a autoritária utilização de vidas comuns para a imposição de uma narrativa contra a maioria da população. Se não compusermos uma maioria absoluta no Senado, composta de pessoas sérias e comprometidas com o Brasil, será melhor desistir. Faça campanha gratuita para seu senador, mas antes escolha com critério. O deputado Marcel Varraten afirmou: a prisão do general Braga Neto hoje é mais uma ação covarde, ilegal e abusiva de Alexandre de Moraes. É simplesmente inaceitável que vivamos sob o jugo de um tirano e que os demais ministros do STF, bem como o Senado, assistam calados à escalada. O Exército, então, humilhado. O jornalista Fernão Lara Mesquita disse: é um documento histórico do momento brasileiro, o apresentador da Band News, um homem ainda da geração com circunstância, criado fora da internet, com vivência histórica pessoal, balbuciando envergonhado e recalcitrante os absurdos argumentos, entre aspas, que justificam, entre aspas, a prisão do general Braga Neto pelo golpe que não deu. Um símbolo eloquente da traição da imprensa brasileira à definição de sua própria função e aos princípios fundamentais da democracia, fora da qual ela mesma será, a seu tempo, eliminada. O advogado André Marcília expôs: analisei a decisão do ministro Moraes sobre Braga Neto
e não vejo razão para a prisão preventiva. 1. Tal instituto, previsto no artigo 312 do Código Penal, serve para garantir a ordem e a integridade das investigações. Se as investigações são de agora e os fatos relatados são pretéritos, não há motivo para prender. 2. Mesmo a alegação de que ele teria tentado obter dados sigilosos há mais de um ano não respalda a prisão preventiva. É necessário que sejam concomitantes a obstrução e a prisão, pois prisão preventiva não é punição, mas medida assecuratória da investigação atual. A prisão preventiva, nesse caso, é errada, pois se precipita e não cumpre as exigências do artigo 312 do Código Penal. O diplomata e ex-senador Arthur Virgílio disse: "E Braga Neto é general de 4 estrelas. O Brasil foi escolhido para garantir a segurança dos haitianos perseguidos pelas gangues que mereciam uma resposta dura à destruição e aos vândalos que povo nenhum merece com eles conviver. O general Braga Neto foi, sob os auspícios da ONU, comandante de todos os contingentes que alguns países enviaram para socorrer aquele Haiti em dissolução. E foi também o líder das ações militares e sociais no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Considero o general Vilas Boas o maior líder do Exército, junto com o Marechal Henrique Teixeira Lott, ambos democratas indiscutíveis. Lott faleceu há muitas e muitas décadas, saudades. Vilas, meu irmão de fé, está muito, muito doente. Rezo por ele todos os dias. Um herói resistindo a uma doença devastadora. Uma certeza que tenho: não existe homem aqui nem na China capaz de humilhá-los. Sei bem o que estou afirmando. Os dois nunca temeram nem a vida e nem a morte." O pesquisador N. Viterbo se manifestou. Com a decisão da prisão de Braga Neto publicada, vamos aos fatos. 1. A decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre Braga Neto é discutível. A Polícia Federal diz que no final de 2023 e início de 2024, Braga Neto tentou se informar sobre o que o Cid estava dizendo na sua delação. Mas afinal, o que o general fez? 2. Para início de conversa, a Polícia Federal diz que Braga Neto estava conversando com o pai de Cid em 2023 para fazer pressão sobre ele. O problema é que as mensagens que comprovariam essa tese foram apagadas e a PF tem apenas o registro do contato. 3. Mas aí a PF diz que os pais de Cid entraram em contato com o general em setembro de 2023, dizendo que a imprensa estava mentindo sobre a delação de Cid. O problema é que essa informação veio de um ouvi dizer, obtida em uma conversa de Mário Fernandes e Jorge Corman. 4. Entrando em 2024, a Polícia Federal diz que em fevereiro, durante a Operação Tempus Veritatis, foi identificado na sede do Partido Liberal um documento com perguntas e respostas acerca da delação de Cid. O relatório não diz quem respondeu as perguntas. Cid, então, diz que Braga Neto tentou obter as informações com seu pai. 5. O problema é que o pai de Cid não confirma se o assunto tratado com o general foi sobre a delação. Assim, a Polícia Federal partiu de uma hipótese em que a falta de prova serve de comprovação. PF. Braga Neto pressionou a família de Cid. Pai de Cid. Não lembro se foi isso. PF. Ah lá, falei. Ele não lembra porque foi pressionado. 6. Pelo que está exposto na representação da Polícia Federal, a prisão preventiva é discutível, seja pela falta de provas, seja sobre a falta de conexão, seja sobre a falta de contemporaneidade da conduta. O deputado capitão Alberto Neto afirmou: assim como ocorre em ditaduras, o Brasil tem perseguido sua oposição. Justificativas frágeis têm sido utilizadas como base para prisões, enquanto o direito à ampla defesa, ao contraditório e à racionalidade
não estão sendo respeitados. O país assiste a uma perseguição da toga do judiciário contra a direita brasileira. Notícia urgentíssima nesta manhã de sábado, dia 14 de dezembro. PF prende General Braga Neto por plano de golpe. Gente, mais uma vez, a Polícia Federal dobra a aposta por causa desse inquérito absurdo do fim do mundo do Alexandre de Moraes, que fala a respeito de golpe de Estado, tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, dois crimes impossíveis de serem praticados porque não chegaram em sua fase sequer preparatória. Então, tudo o que existe de arcabouço acusativo são apenas depoimentos, muitos deles feitos à base de prisões arbitrárias, como a prisão do Mauro Cid. Então, gente, é lamentável os rumos que o Brasil está trilhando e com certeza isso é um péssimo sinal para a nossa democracia diante do mundo inteiro. Nossa total solidariedade ao general